Close é um filme de 2022 que conta a história do Remy e do Léo. O Remy e o Léo são melhores amigos de infância. Eles têm uma relação maravilhosa juntos porque eles foram criados em um lar que prioriza que todo mundo seja muito carinhoso uns com os outros. Quando eles finalmente chegam na escola e começam a se deparar com novos desafios, novas amizades, eles começam a se deparar com um dos grandes maus da sociedade, o machismo, que te leva a viver homofobia quando nem necessariamente você é LGBT. E aí, os dois se pegam tendo que lidar com as expectativas que a sociedade tem com relação à masculinidade deles e como isso afeta um e o outro e pode levar os dois para um caminho sem volta. Olá, planetário, eu sou o Rian e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Close, que foi recentemente indicado ao Oscar. E sim, eu perdi o timing de postar esse vídeo, mas são várias coisas acontecendo, eu tô voltando com o canal agora, então me desculpe. Somos um canal que fala sobre narrativas LGBTs na cultura pop. E eu acho que Close é um filme sobre personagens LGBTs? Não necessariamente. Close não é necessariamente uma narrativa romântica ou de qualquer tipo sobre personagens LGBTs. Mas Close fala sobre como o machismo e a homofobia podem afetar a vida de todo mundo. E como um homem e como um gay, eu acho que eu posso falar sobre isso. Esse vídeo vai ter sim que ter spoiler do filme, não tem como eu conversar sobre o que eu quero conversar aqui sem dar spoiler, porque esse vídeo não é um review, esse vídeo é um insight que eu tive durante o filme. Se você quer o vídeo sem spoiler, lá no meu Instagram eu postei um reviewzinho rapidinho, com opiniões mais técnicas sobre o filme. Aqui eu vou falar explicitamente porque eu quero falar sobre temas específicos. Então se inscreve no canal, deixa o like e vamos começar logo. O que acontece? Muito do que a gente enfrenta com relação à homofobia vem do machismo. Esse ideal de construção de como a sociedade deve se portar a partir das vontades do homem. E aí você já vai pro machismo contra as mulheres, mas você tem um machismo que afeta os próprios homens, porque dentro desse ideal de como as mulheres devem se comportar, existe o ideal de como os homens devem se comportar. Uma construção de como a masculinidade deve ser. Então você tem que ser másculo, você tem que ser sério, você tem que ser forte, você tem que ser protetor, você não pode demonstrar nenhum tipo de emoção que vá contra esse ideal de masculinidade que bota você em uma ideia de um ser durão, inabalável, que nada nem ninguém nunca vai abalar. Então você se torna uma pessoa que não pode demonstrar sentimentos, nenhum tipo de afeto com outros homens, você não pode construir nenhum tipo de vínculo muito forte, emocional, publicamente com outros homens, porque isso estaria invalidando a sua sexualidade e a sua masculinidade. Então, para a sociedade, relações entre homens que têm muito sentimento e que não necessariamente são românticas, não são tão aceitáveis. As próprias românticas não são tão aceitáveis. Mas não é aceitável pela sociedade que homens tenham relações de afetos explícitas, e é um pouco disso que a gente enxerga em Close. Em Close a gente acompanha o Léo e o Remy, eles são melhores amigos de infância, a família deles até já sabe e tudo mais. Eles estão no comecinho da adolescência e eles têm uma amizade muito pura e doce, eles têm um vínculo muito forte, porque eles foram criados nesse ambiente em que você tem muito carinho entre todo mundo, seja as relações com homens, com mulheres, enfim, todo mundo tem um carinho muito forte, todo mundo demonstra os seus sentimentos, porque quando você ama alguém, você demonstra os seus sentimentos do seu jeito, mas você demonstra. E o jeito que o Léo e o Remy têm de demonstrar seus sentimentos é muito pessoal, é muito próximo. Então eles têm uma conexão muito forte que, pra quem tá de fora e não tá acostumado a viver nesses ambientes, é estranho. Então a gente acompanha aqui quando o Remy e o Léo chegam na escola, eles começam a ser bulinados, principalmente o Léo. O Léo começa a sofrer bullying, as pessoas começam a fazer perguntas sobre se o Remy e ele são um casal, começam a fazer aquelas típicas piadinhas que todos nós já escutamos sobre maricas e não sei o que todo mundo que é LGBT já teve que escutar isso na escola e ficar desconfortável e brigar e tentar se provar. E é isso que acontece com o Léo. O Remy não necessariamente reage a isso, ele não consegue reagir. O Léo consegue. E qual é a forma que o Léo reage? Ele começa a seguir o que a cartilha de masculinidade quer que você faça. Se adapte
ao opressor. Então basicamente o Léo começa a se afastar do Remy, porque aí ele para de ter essas demonstrações públicas de carinho e para de ser questionado e começa a andar com um monte de criança que fala o tempo todo sobre Cristiano Ronaldo. O que eu achei um porre, tá? Criança falando sobre futebol. Chatinho, fala sobre desenho, galera. Então o Léo começa a se aproximar dessas pessoas, e não só ele começa a se aproximar dos meninos e andar com os meninos, como ele começa a tentar se encaixar e se transformar nos meninos. Então ele começa a concordar quando eles falam de futebol, mesmo que o filme deixe bem claro que enquanto eles estão falando disso, ele concorda, mas ele parece não entender. Ele começa a jogar Rocket, porque um dos meninos do grupinho dele joga Rocket, então ele decide jogar Rocket também, porque aí ele vai se tornar um dos meninos. Ele começa a fazer amizade com meninos que no começo do filme faziam bullying com ele, e ele começa a se afastar do Remy, porque quanto menos próximo do Remy ele ficar, menos a relação deles vai ter essa coisa do carinho. O Remy não consegue se adaptar. O Remy não consegue mudar quem ele é, por causa dessa expectativa que criaram em cima dele. Na verdade, o Remy chega em certos momentos, o Remy não entende muito bem o que está acontecendo. O Remy não consegue enxergar que existe algo contra ele, algo que não aceita ele. Ele não consegue lidar com isso e nem entender. Então quando ele percebe que até o melhor amigo dele está agindo como essas pessoas, tendo essas atitudes que ele não consegue entender, ele começa a ficar muito mal, ele começa a ficar muito triste. E chega um momento que ele se desespera, ele comete o ato de não viver mais, porque eu não posso falar isso no YouTube. E é um ponto de virada pra narrativa. O Léo passou esses meses, essas semanas de escola se adaptando a esse ideal de masculinidade que se esperava dele. E quando você chega no momento de ponto em que ele perde o maior vínculo emocional dele e o maior símbolo da pessoa que ele realmente é, que é o Remy, é um choque tão grande, mas ele ainda tá no personagem o que se espera da masculinidade. Então ele não consegue sentir o choque na hora, ele não consegue sentir na hora, porque é isso que a sociedade ensina você enquanto homem, é isso que a sociedade espera de você, que você não tenha sentimentos, que você seja um ser oco sem sentimento, que tá ali só para prover para a mulher. Então, basicamente, o Léo não consegue reagir, porque ele tá muito dentro do que a sociedade fez ele sentir enquanto ideal de masculinidade. Então a partir do momento que o Remy morre, a gente vai acompanhar 40 minutos de filme que eu particularmente achei um pouco lento, e desnecessariamente lento, mas isso aí é outro assunto. De 40 minutos do Léo aos poucos saindo e sentindo cada parte desse luto. O luto do Léo é lento, porque ele tá voltando a se conectar com ele mesmo. Então, durante 40 minutos a gente vai assistir um Léo que começa a parar de se conectar com esse ideal tóxico que a sociedade esperava que ele fizesse e que ele estava se tornando. A gente vai acompanhar um Léo por 40 minutos se desprendendo disso. Então, o Rocky, que ele estava indo super bem, que ele estava evoluindo, ele começa a ficar ruim de novo. Ele começa a cair muito, a errar muito. Ele começa a visitar mais a mãe do Remy, ir no quarto do Remy e tentar ficar lembrando do que era o Remy para voltar a se conectar. Ele começa a cada vez mais parecer desconectado com os amigos de escola dele. Então o que já parecia ele tentando fingir que estava entendendo, começa a ficar mais óbvio quando os meninos começam a conversar e ele parece realmente não entender mesmo o que eles estão falando. Ao longo, você vai sentindo que ele vai se desconectando, porque os sentimentos que ele está sentindo com relação à morte do Remy vão aparecendo. Ele começa a voltar a ser mais carinhoso, então a gente tem uma cena muito fofa, uma sequência de cena muito fofa dele com o irmão dele, que é um gostoso, inclusive. É dele com o irmão dele, que é muito fofo, porque ele age com o irmão dele com o mesmo carinho, o mesmo afeto que ele agia com o Remy, porque é o irmão dele. E ele foi criado para ser muito carinhoso com o irmão dele. E você tem essas ceninhas de ele voltando a ser esse menino carinhoso, fofo, que vai se desprendendo desse ideal de masculinidade que é tóxico. E ele vai sentindo luto. Até que chega no momento que ele começa a se conectar com a mãe do Remy. E aí você tem o fim de tudo, assim. Você tem a conexão maior. E ele se desprendendo de vez desse ideal tóxico de masculinidade. Tanto que a gente tem uma ceninha no final do filme dele tirando
um gesso que ele teve que colocar na mão porque ele se machucou no hockey. E que pra mim é muito o Léo se desconectando desse ideal de masculinidade que é tóxico, que foi imposto a ele e que ele tentou se encaixar. Você vê ele saindo dali, porque ir atrás desse sentimento de pertencimento fez ele perder a humanidade que ele tinha. E a humanidade que ele tinha era representada pelo Remy. Então a gente vai acompanhando esse luto e ele entendendo melhor que ele não precisa se encaixar nesse ideal que a sociedade espera dele. Porque quando ele tentou se encaixar, ele perdeu alguém que era muito importante pra ele. E ele sente muita culpa. E você não pode culpar o Léo. O Léo é uma criança. Não tem como culpar o Léo pela morte do Remy. A culpa da morte do Remy é dessa sociedade machista que cria seus filhos desde pequeno para reproduzirem comentários machistas e homofóbicos para outras crianças, que vai se espalhando e gerando um ideal de masculinidade dentro dessas crianças, que faz com que elas queiram se encaixar, porque a criança quer se encaixar, ela quer fazer amigos, ela enxerga que o único jeito de fazer amigos é se tornando um desses garotos que reproduz esses ideais de masculinidade tóxica. Então essa criança se transforma numa criança que reproduz esses ideais de masculinidade tóxica, porque ele é só uma criança, ele não entende o que está acontecendo. Então o Remy morreu por causa de uma sociedade machista que reproduz comentários machistas que se transformam em homofobia e afetam a infância de uma criança. O Remy morreu por causa de uma sociedade que é homofóbica, até mesmo com quem não é da comunidade. Close é sobre as expectativas que a sociedade cria em cima dos meninos. Close é sobre como a sociedade mina os sentimentos e a sensibilidade de muitos meninos em prol de um ideal de ser que simplesmente não funciona. Close é sobre como a homofobia mata. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui a gente fala sobre narrativas LGBTs na cultura pop, até mesmo quando não são sobre personagens LGBTs. Essa é a volta no canal, de um jeito talvez diferente, talvez não. Se inscreve no canal, deixa o like. Até a volta. Menina! Ei! Servi lacres. Servi lacres.